O ano era 1887 e o valor de uma vida humana no território de Dakota era frequentemente menos que um bom cavalo de sela. Mas quando o martelo bateu no ar enfumaçado, encharcado de uísque da casa de leilões de Deadwood, o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. 4 irmãs unidas não por cordas, mas pela dívida cruel de seu próprio sangue. Parente ficou tremendo no bloco. A multidão zombou, esperando uma venda barata para trabalho doméstico, ou pior. Então as pesadas portas duplas gemeram abrindo. Uma sombra caiu pela sala carregando o cheiro de pólvora e chuva fria. Era Garrett Cole, um homem com rumores de ter um coração feito de ferro e um cemitério em seu quintal. Ele não apenas licitou, ele declarou uma guerra. O que aconteceu em seguida não foi apenas um resgate. Foi o começo de uma lenda que mudaria o mapa do Oeste para sempre. O ar dentro do salão Chifre Dourado era grosso o suficiente para mastigar. Cheirava a corpos não lavados, cerveja velha e o sabor de cobre de desespero. No centro da sala, em um palco de madeira improvisado, geralmente reservado para dançarinas de cancan, estavam as 4 razões distintas para a súbita atenção da multidão. Tobias Reed, um homem com um rosto como um saco de papel amassado e olhos que se moviam como um rato encurralado, estava ao lado delas. Limpa a garganta. Ele limpou sua testa suada com um trapo que uma vez fora branco. Senhores, Tobias gaguejou, sua voz rachando. Eu apresento a vocês a melhor ajuda que um homem poderia pedir. As filhas do meu irmão, trabalhadoras, limpas, obedientes. Um baixo rugido de riso moveu-se pela multidão de mineiros, andarilhos e peões. Eles não estavam olhando para as meninas por suas habilidades de limpeza. Sarah, a mais velha com 20, estava na frente. Seu queixo estava erguido, embora suas mãos, limpa a garganta, tremessem violentamente onde elas seguravam sua saia. Ela era o escudo. Atrás dela estava Emily, de 17 anos, cujos olhos ardiam com um fogo que prometia violência a qualquer um que a tocasse. Atrás de Emily estava Martha, de 14 anos, chorando silenciosamente e agarrando a mão de Grace, de 6 anos, que era muito jovem para entender a transação, mas velha o suficiente para sentir o terror irradiando de suas irmãs. Ouço $50 pelo lote? O leiloeiro. Um homem gorduroso chamado Pendergrass gritou. Ele bateu um martelo que parecia um amaciador de carne. 50! Gritou um garimpeiro sem dentes perto da frente. Preciso de uma cozinheira e uma aquecedora. A multidão explodiu em risos. Sarah sentiu a bile subir em sua garganta. Tobias recusou-se a olhar para ela. Ele estava olhando para a garrafa de uísque no bar, já gastando mentalmente o dinheiro que ele obteria por vender sua própria carne e sangue para pagar uma dívida de jogo ao chefe do crime local. Um homem conhecido apenas como o açougueiro. 70. Outra voz clamou. Um homem bem vestido em um terno que custava mais que o salão, um proprietário de bordel do norte. A guerra de lances começou suja e rápida. As irmãs assistiram enquanto suas vidas eram pechinchadas como gado. Emily inclinou-se para a frente, sussurrando no ouvido de Sarah. Se eles nos separarem, eu corro. Eu corro e eu volto, e eu mato Tobias. Silêncio. Sarah sibilou, embora seu coração concordasse. Fique atrás de mim. O preço havia alcançado $300. O proprietário do bordel estava vencendo. Tobias parecia tonto. Ele ia quitar sua dívida e ter dinheiro sobrando para outra mão de pôquer. Então a temperatura na sala pareceu cair 10 degrees. As portas de batente na entrada não apenas se abriram. Elas foram chutadas com uma força que chacoalhou as dobradiças. O barulho do salão morreu instantaneamente. Mesmo o pianista congelou seus dedos pairando sobre as teclas. De pé na porta estava uma montanha de um homem. Ele usava um casaco de caçador manchado com a poeira vermelha das terras ermas e o óleo escuro de manutenção de armas.
Seu chapéu estava puxado para baixo, sombreando seus olhos, mas todos conheciam a linha da mandíbula. Era uma mandíbula posta em granito perpétuo. Garrett Cole. Histórias sobre Cole eram moeda comum no território. Eles diziam que ele era um fazendeiro que possuía 10.000 acres da terra mais hostil no território. Eles diziam que ele perdeu sua esposa e filhos 5 anos atrás e não havia falado uma palavra gentil desde então. Eles diziam que ele atirou em um homem por maltratar um cavalo e deixou o corpo para os abutres. Garrett caminhou para o centro da sala. Limpa a garganta. A multidão se separou como água. O som de suas esporas, pesadas esporas mexicanas de prata, ressoou no silêncio. Ele parou a 10 pés do palco. Ele não olhou para a multidão. Ele não olhou para o leiloeiro. Ele olhou diretamente para Tobias Reed. Tobias ficou com um tom pálido de cinza. Senhor Cole, eu não sabia que você estava na cidade. Não estou. A voz de Garrett era um cascalho profundo, rangente e baixa. Estou passando e vejo um homem vendendo os filhos de seu irmão. São tempos difíceis, Garrett. Tobias choramingou. Dívidas para pagar. As meninas, elas precisam de um lar. Eu não posso alimentá-las, então você as vende para um cafetão. Garrett gesticulou vagamente para o licitante bem vestido, que de repente achou seus sapatos muito interessantes. Eu oferto 300. O proprietário do bordel guinchou, tentando recuperar sua dignidade. Garrett nem virou a cabeça. Ele enfiou a mão em seu casaco de caçador e puxou uma pesada bolsa de couro. Ele a jogou. Ela voou pelo ar e aterrissou com um pesado baque metálico aos pés de Tobias. O som de moedas de ouro tilintando juntas era inconfundível. $5.000, Garrett disse. A sala ofegou. $5.000 era uma fortuna. Era o suficiente para comprar o salão, a terra em que estava e a casa do prefeito. Os olhos de Tobias saltaram. Ele se lançou para a bolsa, rasgando-a. Águias duplas de ouro se espalharam. Feito. Vendido. Elas são suas, Sr. Cole. Todas suas. Garrett subiu ao palco. Ele se elevava sobre Sarah. De perto, ela viu as cicatrizes em seu rosto, finas linhas brancas correndo em sua barba. Seus olhos não eram os olhos de um monstro, no entanto. Eles eram os olhos de um homem que havia estado olhando para um longo e escuro túnel por anos. Eles estavam exaustos. Entrem na carroça lá fora, Garrett ordenou. Ele não sorriu. Ele não espreitou. Ele soou como um homem pedindo suprimentos. Não iremos com você, Emily retrucou, saindo de trás de Sarah. Não somos gado. Garrett olhou para a de 7 anos. Por um segundo, um vislumbre de algo divertimento, respeito, cruzou seu rosto. Você pode ficar aqui com seu tio e o homem de terno de seda, Garrett disse calmamente. Ou você pode entrar na carroça. Sarah agarrou o braço de Emily. Ela olhou para Tobias, que já estava bebendo uma garrafa fresca de uísque, ignorando-as completamente. Ela olhou para Garrett Cole. Ele era aterrorizante. Sim. Mas havia um estranho vazio nele, uma falta da fome predatória que os outros homens mostravam. Vamos, Sarah sussurrou. Ela levou suas irmãs para fora do palco, enquanto elas passavam por Garrett, e ele se virou para Tobias. Mais uma coisa, Garrett disse. Tobias olhou para cima, sorrindo. Sim, senhor. Qualquer coisa para você, Sr. Cole. Se eu alguma vez o vir dentro de 50 milhas de minha terra, Garrett disse, sua voz carregando para o fundo da sala, eu vou pregar sua pele na porta do meu celeiro. O sorriso de Tobias desapareceu. Garrett virou e seguiu as meninas para a noite fria. A jornada para o rancho de carvão levou 3 dias. Foram 3 dias de vento cortante e silêncio opressor. Garrett dirigiu a carroça de buckboard com facilidade de especialista. Ele havia comprado pesados cobertores de lã e peles de búfalo antes de partirem da cidade, jogando-os na parte de trás onde as meninas se amontoaram. Ele também lhes jogou um saco de maçãs carne seca e uma cantil de água. Ele nunca falou a menos que necessário. Acampem aqui ou tempestade vindo.
As irmãs criaram uma fortaleza de sussurros na parte de trás da carroça. Ele está nos engordando, Marta sussurrou, tremendo sob uma pele de búfalo. Como Hansel e Gretel. Ele não olhou para nós uma vez, Sarah contou, mantendo um braço protetor em volta de Grace. Homens que querem te machucar. Eles olham, eles encaram, ele olha para o horizonte. Talvez ele queira escravos, Emily murmurou, encarando as costas largas de Garrett. Alguém para trabalhar seus campos até caírem. Melhor que o bordel, Sarah disse sombriamente. Na noite do terceiro dia, o terreno mudou. As planícies deram lugar a sopés irregulares e pinheiros imponentes. O ar ficou mais rarefeito e mais frio. Elas passaram sob um maciço arco de madeira. Queimadas na madeira estavam as palavras crista de ferro. O rancho não era o que elas esperavam. Dado o dinheiro que Garrett havia espalhado, Sarah esperava uma mansão. Em vez disso, elas viram um funcionalismo caótico e expansivo. Havia celeiros enormes, curral robusto segurando cavalos magníficos e milhas de cercas bem mantidas. Mas a casa principal, o lugar onde o mestre vivia, era uma estrutura escura e sombria de madeira e pedra que parecia meio terminada. Garrett puxou os cavalos para uma parada na frente da casa. Alguns peões, homens de aparência rude com cicatrizes e modos quietos, pararam seu trabalho para assistir. Eles não gritaram ou uivaram. Eles apenas assistiram com uma estranha mistura de curiosidade e cansaço. "Desçam!" Garrett disse, pulando do assento. As meninas desceram suas pernas, duras. O vento aqui era feroz, uivando das montanhas nevadas. "Hank!" Garrett gritou. Um homem mais velho com um mancar e uma barba branca mancou das cocheiras. "Chefe, você compra suprimentos." "Comprou mais que isso", Garrett grunhiu. "Estas são as meninas Reed. Elas vivem aqui agora." O queixo de Hank caiu. Ele olhou de Garrett para as 4 meninas aterrorizadas. "Viver aqui, chefe. Este não é um lugar para... Quero dizer, olhe para elas. Ponham suas coisas na ala leste. Limpa-lhe a garganta." Garrett ordenou, ignorando o protesto. "Ponha o fogão para funcionar lá. Não tem sido usado há anos. A ala leste." Hank sussurrou, seus olhos arregalando. "Você não abriu a ala leste desde que ela faleceu." "Faça!" Garrett retrucou. A raiva em sua voz era como um estalo de chicote. Garrett virou-se para as irmãs. Ele pairou sobre elas, apagando o sol poente. "Regras", ele declarou. 1, vocês ficam fora do meu quarto. 2, vocês fazem sua parte. Todos trabalham em Iron Ridge. 3, vocês não vão perto do cume do canyon depois de escuro. Lobos. Que tipo de trabalho? Sarah perguntou, encontrando sua voz. Garrett olhou para suas mãos. Mãos macias de cidade. Encontraremos algo. Por enquanto, Hank as mostrará aos seus quartos. O jantar é ao pôr do sol. Se estiverem atrasadas, não comem. Ele virou em seu calcanhar e subiu as escadas batendo a pesada porta de carvalho atrás dele. "Bem-vindas ao inferno", Emily murmurou. Mas Hank, o velho, olhou para elas com uma súbita, comovente maciez. "Não se importem com ele, senhoritas. Ele late alto para não ter que sentir nada. Venham, vamos tirá-las do frio." A ala leste estava empoeirada, coberta por lençóis brancos que pareciam fantasmas ao luar. Mas debaixo da poeira, a mobília era requintada. Havia vestidos de mogno, um cavalo de balanço, uma máquina de costura e camas com colchões feitos de penas de ganso. "Isto era para sua família?" Sarah perguntou a Hank, enquanto ele acendia o fogão a lenha no corredor. Hank assentiu solenemente. "Esposa e uma menininha morreram 5 anos atrás. Febre de inverno. Chefe não conseguiu trazer o médico a tempo. Limpa lá a garganta. Neve estava lá a 10 pés de profundidade. Ele culpou a estrada. Culpou o cavalo. Principalmente culpou a si mesmo.
Sarah olhou ao redor da sala. Não era uma prisão. Era um moraléu, um santuário para uma vida morta. E elas eram as intrusas acordando-o. O primeiro mês foi uma guerra de atrito. Garrett era um fantasma. Ele partiu antes do amanhecer e retornou depois de escuro, cheirando a suor e cavalos. Ele comeu suas refeições na cabeceira da longa mesa, olhando para seu prato, comendo rapidamente e saindo. As meninas, no entanto, não estavam ociosas. O instinto de sobrevivência entrou em ação. Sarah assumiu a cozinha. O cozinheiro do rancho, um homem chamado Cookie, ironicamente terrível em assar, ficou feliz em entregar o avental. Sarah descobriu que Garrett tinha uma adega cheia de ingredientes caros que ele nunca tocava. Sacos de farinha fina, pêssegos em conserva, especiarias do leste. Ela começou a cozinhar comida de verdade, assados com alecrim, pão fresco, tortas de maçã. A primeira vez que Sarah colocou uma fatia de torta de maçã quente na frente de Garrett, ele a encarou por 1 minuto inteiro. Os peões na outra ponta da mesa ficaram em silêncio. Garrett deu uma mordida. Ele mastigou lentamente. Ele não disse obrigado. Mas naquela noite ele não bateu sua porta. Emily, a briguenta, recusou-se a ficar dentro de casa. Ela encontrou seu caminho para as cocheiras. Ela tinha um dom natural com animais que rivalizava com as mãos experientes. Ela encontrou um garanhão preto selvagem que havia sido considerado inquebrável e estava programado para ser vendido para carne. Emily passou 2 semanas sentada na cerca, apenas conversando com o cavalo. Garrett a observou uma noite da varanda fumando um charuto. Seus olhos se estreitaram. Ele não a parou. Pela semana 3, Emily estava montando o garanhão. Quando Garrett a viu galopando pelo pasto inferior, seu cabelo voando como uma bandeira atrás dela, ele caminhou até a cerca. Ele puxa para a esquerda. Garrett gritou enquanto ela passava montada. Emily parou o garanhão sem fôlego. O quê? O cavalo? Ele tem um ombro rígido. Ele puxa para a esquerda. Compense com seu joelho. Foi a primeira frase construtiva que ele havia falado para ela. Emily ajustou sua pegada, deu um cutucão no cavalo e ele correu mais reto. Ela olhou para trás para Garrett. Ele deu um único aceno seco e foi embora. Martha e Grace, enquanto isso, encontraram a biblioteca. Era uma sala empoeirada, cheia de livros sobre engenharia, história e direito. Martha começou a ler para Grace. Então ela começou a organizar. Ela encontrou os livros-razão de Garrett, uma bagunça de papéis enfiados em uma escrivaninha. Martha, possuída de uma mente matemática afiada, começou a equilibrar os livros. Ela encontrou erros, fornecedores cobrando a mais, lã vendida por muito pouco. Uma noite, Garrett chegou em casa para encontrar Martha sentada em sua escrivaninha, enterrada em seus papéis. Ele congelou na porta, seu rosto escurecendo. Eu disse, fiquem fora do meu quarto. Este é o estudo, Martha disse, sua voz tremendo, mas seu dedo apontando para um livro-razão. Não seu quarto, e você está sendo roubado. Garrett pisou. O quê? O fornecedor de ração em Billings. Ele está te cobrando por aveia grau A e entregando uma mistura de grau C e serragem. Eu verifiquei o inventário contra os recibos. Você perdeu $400 neste trimestre. Garrett inclinou-se, cheirando a couro e chuva. Limpa a garganta. Ele olhou para os números. Ele traçou a caligrafia arrumada de Martha. Ele olhou para a menina de 14 anos que estava tremendo, mas mantendo sua posição. Escreva uma carta. Garrett rosnou. Diga a ele que estou vindo vê-lo na segunda-feira e diga a ele para ter meu reembolso pronto. Sim, senhor, Martha sussurrou. E Martha? Sim, você tem boa caligrafia. Mantenha os livros de agora em diante. Limpe-lhe a garganta. A dinâmica estava mudando. As irmãs não eram mais convidadas ou prisioneiras. Elas estavam se tornando as engrenagens que faziam Iron Ridge girar.
Mas o trauma de seu passado não havia ido embora. Não havia ido embora. Uma noite, um grupo de bêbados da cidade cavalgou até a linha da propriedade. Eles haviam ouvido sobre o harém que Garrett, limpa a garganta, Cole havia comprado. Eles sentaram em seus cavalos acenando garrafas de uísque, gritando obscenidades em direção à casa, chamando o nome de Sarah. Dentro, as meninas se amontoaram na cozinha, aterrorizadas. As memórias do bloco de leilão vieram correndo de volta. Garrett estava comendo guisado. Ele não olhou para cima, até que uma pedra quebrou a janela da frente, estilhaçando o vidro pelo chão. Grace gritou. Garrett largou sua colher. O som era quieto, mas sinalizou o fim do mundo. Ele se levantou, caminhou até o suporte de armas perto da porta e pegou uma Winchester de repetição. Ele verificou a ação. Fique aqui, ele disse a Sarah. Sua voz não estava mais zangada. Estava fria. Fria mortalmente. Ele saiu para a varanda. Ei, Cole! Um dos bêbados gritou. Compartilhe a riqueza, velho. Garrett não falou. Ele levantou o rifle e disparou. Estalo, o chapéu voou da cabeça do cavaleiro líder. Os homens gritaram, cavalos empinando. O próximo leva sua orelha, Garrett chamou. O depois desse leva sua cabeça. Estamos apenas nos divertindo, o homem gritou. Garrett acionou o rifle. Clique, clique. Minha linha de propriedade está a 50 jardas atrás. Garrett disse sua invasão. Eu não disparo tiros de advertência 2 vezes. Os cavaleiros se apressaram, virando seus cavalos e galopando para a escuridão. Garrett ficou na varanda por muito tempo, observando o escuro. Quando ele voltou para dentro, ele viu as meninas olhando para ele, não com medo dele, mas com algo mais. Ou ele olhou para a janela quebrada. Vou consertar o vidro pela manhã, ele murmurou. Ele olhou para Sarah. Guisado estava bom. Naquela noite, pela primeira vez em 5 anos, o vento não soou tão solitário ao redor de Iron Ridge. Mas a paz era frágil. O passado tem um jeito de não ficar enterrado, e Tobias Reed não havia ido longe. O inverno no território de Dakota era uma coisa viva, uma besta branca que engolia o mundo inteiro. Mas dentro da casa principal de Iron Ridge, pela primeira vez em meia década, havia um calor que não vinha apenas do fogão. Sarah havia começado a mudar a própria atmosfera da casa. Ela não apenas cozinhou, ela remendou as cortinas e poliu a prata manchada. E ela colocou jarros de flores silvestres secas na lareira bem ao lado da fotografia emoldurada da falecida esposa de Garrett, Mary. Uma noite uma nevasca os prendeu todos dentro. O vento uivava como uma banshee, chacoalhando as pesadas vigas de madeira. Garrett estava sentado junto ao fogo esculpindo um pedaço de madeira de cedro. Ele estava trabalhando nele por semanas, embora ele o escondesse sempre que alguém entrava na sala. A pequena Grace, ousada com a ignorância da juventude, caminhou até ele. Limpa a garganta. O que você está fazendo? Ela perguntou. Sarah congelou do outro lado da sala onde ela estava cerzindo meias. Ela esperou pela explosão. Garrett não gostava de ser incomodado. Garrett parou de esculpir. Ele olhou para a de 6 anos. Um lobo, ele resmungou. É um lobo mau? Grace perguntou. Não, Garrett disse suavemente. É um guardião. Lobos protegem sua matilha. Ele soprou as aparas da madeira e entregou a ela. Era uma escultura crua, mas poderosa de um lobo sentado. Grace ofegou, agarrando-o ao peito. Obrigada, Sr. Garrett. Garrett? Ele a corrigiu. Apenas Garrett. Ele olhou para cima e travou os olhos com Sarah. Na luz do fogo, as linhas duras de seu rosto pareciam mais suaves. Havia uma pergunta em seus olhos, uma vulnerabilidade que o aterrorizava. Sarah ofereceu um sorriso tentativo. Pela primeira vez, ele não desviou o olhar, mas a paz era uma ilusão frágil. 2 semanas depois, a neve começou a derreter, transformando as estradas em rios de lama. Com o Thor vieram visitantes. Era uma terça-feira quando a carruagem preta chegou,
flanqueada por 4 cavaleiros armados. Não eram os arruaceiros bêbados de antes. Estes homens usavam distintivos. Garrett estava no curral com Emily observando-a trabalhar o garanhão preto. Ele viu a carruagem e sua postura enrijeceu. Entrem, ele disse a Emily. Levem suas irmãs para o porão. Não saiam até eu dizer. Garrett? Emily perguntou, sentindo o perigo. Vão, ele rugiu. Enquanto as meninas corriam para Gadam, a carruagem parou. Um homem saiu. Ele era alto, magro e usava um terno que era muito limpo para a fronteira. Ele carregava uma pasta. Atrás dele, parecendo presunçoso e vestindo um casaco novo, estava Tobias Reed. Garrett caminhou até o portão, sua mão repousando perto do culto pacificador em seu quadril. Saia da minha terra, Tobias, Garrett disse. Eu te disse o preço de retornar agora. Agora, Sr. Cole, o homem magro disse, dando um passo à frente. Ele tinha uma voz como óleo na água. Não há necessidade de ameaças. Eu sou o advogado Phineas Galt. Eu represento o Sr. Reed. Ele as vendeu, Garrett disse. Eu tenho testemunhas. Ah! Gol sorriu, revelando dentes amarelos. Uma transação feita sob coação. Meu cliente estava intoxicado e manipulado por um homem de sua imponente, limpa a garganta, reputação. Além disso, sob os estatutos territoriais de 1887, a venda de direitos de tutela sem a aprovação de um magistrado é nula e sem efeito. Legalmente, aquelas meninas ainda pertencem ao Sr. Reed. Garrett riu um som seco, humilhoso. Ele não as quer. Ele quer dinheiro. Ele quer sua família. Jay mentiu suavemente. Ou talvez um acordo, um significativo para compensar o sofrimento emocional. Quanto? Garrett perguntou, sua voz baixa. 10 mil? Tobias gritou de trás do advogado. E o garanhão preto. Limpa a garganta. Garrett olhou para Tobias. Eu paguei 5 mil. Aquilo foi caridade. Não pagarei 1 centavo mais. Então temos uma ordem judicial, Gol disse, puxando um papel de seu casaco. Ele trazia a assinatura do juiz Archibald Crane, um homem conhecido por todo o território por ser comprado com uísque e mulheres. Xerife Barton, aqui está autorizado a resgatar os mineiros. O xerife, um homem corpulento com um rosto vermelho que havia estado evitando os olhos de Garrett, deu um passo à frente. Desculpe, Garrett, é a lei. Entregue-o. Garrett sacou sua arma. O movimento foi um borrão. De repente, o xerife estava olhando para o cano de uma 45. Os 4 deputados atrás dele alcançaram suas armas, mas a voz de Garrett os parou. Eu matarei o primeiro homem que tocar em uma arma, Garrett disse. E então eu matarei o advogado. Você não pode lutar contra o governo dos Estados Unidos. Cole, G. guinchou, escondendo-se atrás da porta da carruagem. Não estou lutando contra o governo, Garrett disse. Estou lutando contra sequestradores. Agora saiam. Era um impasse. O xerife conhecia a reputação de Garrett. Ele sabia que Garrett não erraria. Voltaremos, o xerife grunhiu, levantando suas mãos. Com um mandado e um buquê. Você está cometendo um erro, Cole. O erro foi vir aqui, Garrett respondeu. Eles recuaram. Mas enquanto a carruagem rodava para longe, Tobias inclinou-se pela janela. Vou queimar este lugar até o chão. Cole, vou levá-las de volta e vendê-las para as minas. Você me ouve? Garrett os observou ir. Sua mão estava tremendo, não de medo, mas de raiva. Ele virou-se para a casa. Sarah estava de pé na varanda. Ela havia ouvido tudo. Eles estão voltando, ela sussurrou. Eu sei, Garrett disse. Ele olhou para a vasta extensão de Iron Ridge. Embalem suas coisas. Não roupas, apenas o essencial. Vamos para o Canyon. O Canyon? Sarah perguntou. Por quê? Porque Garrett disse Iron Ridge não é apenas um rancho. É uma fortaleza. Mas não consigo defender a casa. Posso defender a passagem. O Canyon era uma garganta estreita na borda norte da propriedade, levando até as altas cavernas onde os apaches costumavam invernar.
Era um ponto de estrangulamento natural. Por 2 dias, Garrett e as irmãs se prepararam. Este foi onde a história começou a ser escrita. Não era apenas um homem protegendo meninas. Era uma unidade trabalhando junta. Martha, com sua mente para a logística, organizou os suprimentos. Ela calculou quanta água e munição eles precisariam para um cerco de uma semana. Emily explorou o perímetro no Garanhão Preto, reportando sobre os movimentos do xerife. Sarah preparou bandagens e comida, e ela manteve Grace calma. Garrett passou o tempo ensinando-as. Ele não as tratava mais como bonecas frágeis. Segure assim, ele disse a Sarah, colocando um rifle Winchester em suas mãos. Não feche seus olhos quando você puxar o gatilho. O coice machucará seu ombro. Mas se você segurar firme, você ficará bem. Não quero atirar em ninguém. Limpa a garganta. Sarah disse, sua voz tremendo. Você atira para pará-los. Garrett disse intensamente. Você atira no chão na frente deles. Você atira em seus cavalos. Mas se eles tentarem tocar Grace, você atira para matar. Você entende? Sarah olhou para Grace, que estava brincando com o lobo de madeira. Sua expressão endureceu. Eu entendo. No terceiro dia, o buquê chegou. Não era apenas o xerife e seus deputados. Tobias havia recrutado 20 pistoleiros mercenários dos acampamentos ferroviários. Eles cavalgaram pelo vale como uma nuvem de tempestade. Garrett estava na boca da passagem atrás de uma barricada de toras caídas. Ele estava sozinho. As meninas estavam escondidas 50 jardas atrás nas rochas, instruídas a ficar abaixadas a menos que ele caísse. Última chance, Cole! Xerife Barton gritou do fundo da encosta. Mandem as meninas para baixo. Venham e peguem-nas. Limpa a garganta. A voz de Garrett ecoou nas paredes do canyon. O tiroteio começou instantaneamente. Balas lascaram a pedra em volta da cabeça de Garrett. Ele retaliou o fogo calmo e metódico. Toda vez que seu rifle estalava, um mercenário se apressava para se cobrir. Ele não estava atirando para matar. Não ainda. Ele estava atirando para imobilizá-los, mas havia muitos deles. Eles começaram a flanquear, escalando as encostas de cascalho em ambos os lados da passagem. Emily! Garrett gritou sem olhar para trás. A crista leste! Eles estão subindo o caminho da cabra. Emily não hesitou. Ela escalou as rochas, não com uma arma, mas com um deslizamento de terra que Garrett havia montado. Ela puxou a corda. Uma rede de pedras pesadas se soltou, rolando pela crista leste. Os mercenários escalando aquele lado gritaram enquanto as rochas caíam ao redor deles, forçando-os a recuar. Boa menina, Garrett gritou. Mas no lado oeste, 3 homens haviam passado do perímetro. Eles estavam circulando atrás de Garrett. Sarah os viu. Ela estava escondida em uma fenda com Grace e Martha. Os homens estavam rastejando em direção às costas expostas de Garrett. Sarah pegou a Winchester. Suas mãos estavam suando. Ela se lembrou das palavras de Garrett. Se eles tentarem tocar Grace, ela saiu da cobertura. Ei! Ela gritou. Os 3 homens viraram. Um deles, um bruto com cicatrizes chamado Pike, sorriu. Bem, olhem aqui o prêmio. Ele levantou sua pistola em direção a Sarah. Sarah não fechou seus olhos. Ela puxou o gatilho. A bala não atingiu Pike. Ela atingiu a rocha bem ao lado de sua orelha, enviando um spray de estilhaços de pedra em seu rosto. Ele uivou, largando sua arma e agarrando seus olhos. A distração foi suficiente. Garrett girou, vendo a ameaça. Ele abanou o cão de seu revólver. Bang! Bang! 2 homens caíram com ferimentos nas pernas. Pike, cegado pela poeira, tropeçou e caiu pela encosta. O tiroteio parou. O buquê se reagrupou no fundo da colina. Eles haviam subestimado a família. Eles estão se entrincheirando, Garrett disse, respirando com dificuldade enquanto ele recarregava. Ele olhou para Sarah. Ela estava pálida, tremendo, mas de pé. Você salvou minha vida, Garrett disse. Eu errei, Sarah sussurrou.
Você acertou exatamente o que precisava. Ele respondeu. Ele estendeu a mão e apertou a dela. Por um momento, em meio ao cheiro de pólvora, houve silêncio. Mas a noite estava chegando, e com ela um novo perigo. Tobias não ia desistir. Ele sabia que eles não poderiam resistir para sempre. Naquela noite, sob a cobertura da escuridão, Tobias tentou um movimento de covarde. Ele não atacou a passagem. Ele ateou fogo à vegetação rasteira na base do cânion. O vento estava soprando pela garganta. Fumaça começou a encher o ar. Fumaça espessa e sufocante. Ele está nos expulsando com fumaça. Martha tossiu, abraçando Grace. Garrett olhou para o fogo. Estava crescendo rápido. Eles não podiam ficar. Se eles corressem pelo cânion, estariam presos em um cânion em caixa sem saída. Se eles descessem, seriam baleados. Precisamos de um milagre, Emily disse. Não, Garrett disse, seus olhos duros. Precisamos do governador. O governador? Sarah perguntou. Ele está em Bismarck. Isso são dias de distância. Não, Garrett disse. Governador Louis Church está inspecionando a linha férrea em Deadwood hoje. Eu vi o aviso no papel que Martha estava lendo. Deadwood está a 20 milhas de distância, Emily disse. E estamos cercados. Garrett olhou para o garanhão preto amarrado na parte de trás da caverna. Ele olhou para Emily. Você pode montá-lo sem sela à noite? Os olhos de Emily arregalaram. Sim. Há uma trilha de veado na parte de trás do cânion. É íngreme, é perigoso, mas se você passar a crista, é pradaria aberta até Deadwood. Eu irei, Emily disse imediatamente. Se eles te virem, eles atirarão, Garrett avisou. Eles não me verão, Emily disse montando o cavalo. Eu sou o vento. Ela guiou o cavalo pela xisto movediço traiçoeiro da parede de trás. Garrett e Sarah assistiram corações em suas gargantas. Um deslize significava morte. No topo da crista, silhuetado contra a lua, o cavalo empinou silenciosamente. Então ela se foi. O fogo que Tobias havia acendido na base do cânion não rugiu. Ele rastejou. Era uma malícia silenciosa e sufocante que rastejou pela garganta, consumindo o oxigênio e substituindo-o por fumaça acre e cegante. Dentro da caverna rasa, o calor estava se tornando um peso físico pressionando contra seus peitos. Garrett havia movido as meninas para o recesso mais profundo do balanço rochoso, encharcando o resto de sua preciosa água em trapos para cobrir seus rostos. Fiquem baixas, ele sussurrou com a voz rouca, sua voz arruinada pela fumaça. Não se movam até eu dizer a vocês. Ele tomou sua posição na boca da caverna, a Winchester repousando pesadamente em seus joelhos. Ele verificou seu bolso, 5 balas. Ele tinha 5 balas restantes para conter 20 homens. Ele não estava planejando sobreviver amanhã, mas ele havia feito um pacto silencioso com o Todo-Poderoso. Para cada bala ele compraria às meninas outros 10 minutos de vida. Sion Cole! A voz de Tobias subiu da escuridão, estridente e triunfante. Está ficando quente aí dentro. Mandem as meninas para baixo e talvez nós deixemos você morrer rápido. Garrett não respondeu. Ele simplesmente limpou o suor de seus olhos e olhou para o cano do rifle. Ele havia falhado com sua esposa e filha em uma tempestade de gelo. Ele não falharia com essas meninas em uma tempestade de fogo. O amanhecer rompeu não com glória, mas com a cor de um hematoma fresco, roxos e amarelos doentios sangrando pelo céu. O vento mudou, soprando o pior da fumaça para longe, mas revelando sua posição claramente. Limpa a garganta. O fogo havia se queimado em uma cicatriz enegrecida e fumegante pelo chão do vale. O buquê começou a avançar. Eles pisaram sobre a vegetação rasteira carbonizada, suas botas levantando cinzas. Eles não estavam mais se escondendo. Eles sabiam que Cole estava encurralado. Eles sabiam que ele estava sem tempo. Garrett apoiou o rifle no ombro. Ele alinhou suas miras no mercenário líder. Seu dedo apertou no gatilho. Estalo,
O tiro ecoou e o chapéu do homem voou. Os mercenários se abaixaram, mas estavam rindo agora. Eles sabiam que era um blefe. Eles começaram a correr pela encosta. Então um som cortou o ar da manhã. Não era um tiro. Era afiado, metálico e impossível. Era uma chamada de corneta, perfurando o silêncio do canyon como uma faca. Garrett congelou. Os mercenários congelaram, olhando em direção à crista sul. Trovejando sobre o cume da colina veio uma visão que parou a respiração na garganta de Garrett. Era uma parede de casacos azuis e sabres cintilantes. Não era apenas um deputado do xerife, era a cavalaria dos Estados Unidos, seus cavalos levantando nuvens de poeira que se tornavam douradas no sol nascente. E liderando-os, cavalgando ao lado do porta-estandarte em um cavalo que parecia tão exausto quanto ela, estava Emily. Seu vestido estava rasgado, seu rosto estava sujo com lama e fuligem, mas ela sentava ereta na sela, apontando um dedo tremendo em direção à caverna. Atrás dos soldados, balançando violentamente em uma carruagem que não tinha negócios em tal terreno acidentado, estava o próprio governador do território de Dakota, Louis C. Church. A cavalaria varreu a colina como um deslizamento de terra. "Larguem suas armas!" Um capitão rugiu, sua voz ressoando sobre o som de cascos. "Por ordem do governador, larguem-nas ou sejam derrubados, limpo a garganta." Os mercenários não hesitaram. Eles jogaram seus rifles na lama, levantando suas mãos em rendição aterrorizada. Os pistoleiros sabiam mais do que lutar contra o exército. Mas Tobias Reed entrou em pânico. Vendo sua vitória virar cinzas, ele se apressou em direção ao seu cavalo, arranhando a sela, desesperado para fugir. Ele nunca conseguiu. Emily o viu. Ela não esperou pelos soldados. Ela chutou seus calcanhares nos flancos do garanhão preto. O cavalo maciço avançou, cortando a fuga de Tobias. Enquanto Tobias virava para correr, o garanhão o ombro, derrubando o homem no chão na lama. Emily freou o cavalo, criando uma prisão de cascos ao redor de seu tio. Ela olhou para ele, seus olhos ardendo com uma justiça fria e feroz. Ela não disse uma palavra. Ela não precisava. Governador Church saiu da carruagem enquanto a poeira assentava. Ele era um homem severo, com um bigode que comandava respeito e olhos que não perdiam nada. Ele caminhou diretamente, passando os deputados encolhidos para onde Garrett estava ajudando Sarah Martha e Grace a sair da caverna cheia de fumaça. "Sr. Cole", o governador disse, tirando seu chapéu como se estivessem se encontrando em uma sala e não em uma zona de guerra. "Sua filha aqui faz um argumento convincente. Ela cavalgou pela noite para nos encontrar." Garrett piscou, seus olhos ardendo. Ele olhou para Emily, que estava escorregando do cavalo, suas pernas finalmente cedendo, enquanto um soldado a pegava. Ela não é minha filha." Garrett coachou as palavras grossas em sua garganta. Ele olhou para a menina que havia arriscado tudo por um homem que ela havia conhecido em uma casa de leilões. "Ela é minha parceira. Ela me contou tudo." Church disse, sua voz endurecendo, enquanto ele se virava para olhar os cativos sobre a venda ilegal, as ameaças, a corrupção envolvendo o juiz Crane. O governador caminhou até o xerife Barton, que estava tremendo tão forte que seu distintivo chacoalhava. "Xerife, você está dispensado de suas funções, com efeito imediato, pendente uma investigação federal sobre tráfico humano e corrupção." Então Church virou seu olhar para Tobias Reed, que estava sendo arrastado para seus pés por 2 sargentos corpulentos. Tobias estava coberto de lama, sua ostentação arruinada. "E você", Church disse com nojo distintivo, comprando e vendendo sua própria carne e sangue, tentando queimá-los vivos. "Há um lugar especial no inferno para homens como você", Senhor concordou. "Mas pretendo deixar a prisão territorial tê-lo primeiro. É minha família para comprar um cuspe struggling contra o aperto dos soldados. Seus olhos selvagens. Eu tenho direitos.
Aquele homem roubou minha propriedade. Garrett enrijeceu. A adrenalina que o havia mantido ativo transformou-se instantaneamente em uma raiva branca e quente. Ele deu um passo à frente, o abatimento exausto desaparecendo de seus ombros. Ele caminhou em direção a Tobias, sua mão caindo para o colt em seu quadril. Você tem o direito de ser enforcado. Garrett rosnou. Os soldados recuaram, incertos se deveriam intervir. Limpa a garganta. Garrett parecia pronto para acabar com isso ali mesmo. Ele queria. Cada fíper de seu ser queria apagar Tobias Reed da terra. De repente, uma mão tocou seu peito. Ela era leve e tremendo, mas o parou como uma parede de pedra. Sarah ficou entre eles. Seu rosto estava enegrecido com fuligem. Seu vestido chamuscado, mas seus olhos estavam claros. Não, ela disse suavemente. Ele tentou te matar, Garrett disse, sua voz tremendo. Ele te vendeu. Eu sei, Sarah sussurrou. Ela olhou para Tobias, não com medo, mas com pena. Mas se você matá-lo agora, você carregará esse peso para sempre. Não deixe o sangue dele manchar esta terra. Não o deixe te transformar de volta em um assassino. Garrett olhou para Sarah. Ele viu o medo que ele havia causado no salão naquela primeira noite. E ele viu a confiança que ela estava oferecendo a ele agora. Ele olhou para a arma em sua mão, então de volta para Tobias. Lentamente, dolorosamente, Garrett levantou sua mão para longe de sua arma. A raiva esfriou, substituída por algo mais pesado, mas mais limpo. Tirem-no da minha vista, Garrett disse aos soldados, antes que eu mude de ideia. Enquanto a cavalaria marchava os prisioneiros para longe, Tobias olhou para trás, gritando maldições que desapareceram no vento. Mas ninguém estava ouvindo. A adrenalina finalmente caiu. Garrett caiu de joelhos na sujeira, o esgotamento tomando-o. Imediatamente ele sentiu pequenos braços em volta de seu pescoço. Grace enterrou seu rosto em seu casaco empoeirado, soluçando. Então Martha, então Emily, mancando para se juntar a eles. E finalmente Sarah. Eles se amontoaram juntos na encosta enegrecida da passagem do homem morto, um nó de sobreviventes em meio à ruína. Garrett fechou seus olhos e, pela primeira vez em 5 anos, ele os abraçou de volta. Ele os segurou apertado, protegendo-os do mundo, percebendo que enquanto ele havia lutado para salvar suas vidas, elas haviam acabado de salvar sua alma. O julgamento de Tobias Reed e do juiz Archibald Crane tornou-se o espetáculo definidor do território de Dakota em 1888. Foi um caso sorted que expôs a podridão por baixo da sociedade educada da fronteira. Mas para as irmãs, o bater do martelo não apenas sinalizou uma vitória legal. Era o som de correntes quebrando. Quando Tobias foi arrastado do tribunal, gritando obscenidades que não mais detinham o poder de aterrorizar, Sarah não desviou o olhar. Ela apertou a mão de Garrett, sentindo o calor calejado de sua palma, e finalmente exalou um fôlego que ela sentia que estava segurando por anos. Tobias foi sentenciado a 20 anos na prisão territorial, uma sentença que ele não sobreviveria, mas sua sombra já havia evaporado de suas vidas no momento em que elas saíram para a luz solar cegante e limpa da rua. No entanto, a verdadeira história não terminou com o fechamento de uma cela de prisão. Ela começou com a abertura de um lar. Limpa a garganta. Garrett Cole retornou a Iron Ridge, mas o homem que cavalgou de volta pelo arco de madeira não era o mesmo fantasma que o havia assombrado 5 anos antes. O silêncio que havia uma vez sufocado o rancho foi substituído por uma sinfonia caótica e vibrante de vida. A casa principal, uma vez um moraléu, para o luto, agora cheirava a massa levedando, pinho fresco e madeiras. O inverno virou primavera, e a mudança nas estações espelhou o Thor no próprio coração de Garrett. Ele não mais comeu rapidamente para escapar da mesa. Em vez disso, o jantar se tornou um ritual sagrado, um tempo onde o trabalho do dia era medido não em lucro, mas em histórias compartilhadas. Uma noite, enquanto um vento chinook quente chacoalhava os painéis da janela,
A família se reuniu em volta da pesada mesa de jantar de carvalho. Os pratos haviam sido limpos, deixando apenas o brilho suave das lâmpadas de querosene. Garrett parecia inquieto. Ele se levantou, caminhou até o aparador e recuperou um grande rolo de papel amarelado ligeiramente nas bordas e cheirando a tinta de desenho. Ele limpou sua garganta, um som que instantaneamente atraiu a atenção de todas as 4 irmãs. Eu estive pensando. Garrett começou sua voz rouca, mas faltando sua antiga aresta. Ele desenrolou o papel pela mesa, alisando os cantos com suas grandes mãos. Sobre o futuro, sobre para que esta terra é. Sarah, Emily, Martha e Grace se inclinaram. Era um projeto, mas não era para um celeiro ou um curral ou uma casa de beliches. Era uma estrutura expansiva e ambiciosa, apresentando um grande salão principal, fileiras de dormitórios, uma vasta biblioteca e uma ala hospitalar dedicada. Ela parecia menos uma casa de rancho e mais como uma universidade. "O que é isso?" Sarah perguntou, seu dedo traçando as linhas delicadas do desenho. "Eu tenho muita terra", Garrett disse, olhando para cada uma delas por sua vez. "E muito dinheiro parado no banco não fazendo bem. Eu vi o jeito que o mundo trata crianças que não têm ninguém, órfãos, fugitivos, crianças vendidas como vocês foram tratadas como gado porque não tem ninguém para ficar na frente delas." Ele pausou, seus olhos encontrando a janela escura, onde seu próprio reflexo olhava de volta, um homem que havia uma vez estado perdido naquela mesma escuridão. "Eu quero construir um lugar para eles aqui em Iron Ridge, um lugar onde eles não precisem ter medo." Ele olhou para Sarah, seu olhar amolecendo. "Mas um edifício é apenas madeira e pedra. Eu conheço gado e eu conheço armas. Eu não sei como criar uma criança, muito menos 100 delas. Eu posso construir as paredes, mas não posso construir o lar. Eu preciso de vocês." A sala estava em silêncio, salvo pelo tic-tac do relógio de pêndulo. "Eu quero que vocês a gerenciem", Garrett continuou sua voz, firmando-se com convicção. "A Academia Cole Reed." Ele apontou para as diferentes seções do projeto, atribuindo-as não apenas como deveres, mas como destinos. "Martha", ele disse olhando para a de 14 anos, cuja mente era mais afiada do que qualquer contador no território. "Você tem a mente de um juiz e a precisão de um engenheiro. Você gerenciará a doação. Você se certificará de que ninguém nunca mais nos roube." "Emily", ele virou-se para a adolescente de coração selvagem. "Você tem a coragem de uma guerreira e um dom com feras que eu nunca vi igualado. Você administrará os estábulos. Você lhes ensinará que a confiança é conquistada, não quebrada." "Grace." Ele sorriu para a mais jovem que estava lhe agarrando o lobo de madeira que ele a havia esculpido. "Você tem a esperança. Você será o coração da enfermaria assim que for velha o suficiente para estudar medicina." E Sarah. A voz de Garrett caiu uma oitava. Ele olhou para a mulher que havia entrado em sua cozinha e o salvado com nada mais do que uma torta de maçã e gentileza teimosa. "Você tem um coração que pode perdoar um monstro. Você é a fundação. Você será a mãe para todos eles." Lágrimas brotaram nos olhos de Sarah, derramando-se em suas bochechas. Ela olhou para o projeto, vendo não apenas linhas no papel, mas um futuro onde seu sofrimento poderia ser transmutado na salvação de outra pessoa. Ela estendeu a mão, pegando um lápis da mesa. "Sim", ela sussurrou, "nós faremos isso, mas não aquele nome." Com uma mão tremendo mais determinada, ela traçou uma linha sobre a Academia Cole Reed. "Tobias Reed não tem seu nome nisso", ela disse ferozmente. "E esta não é uma academia. Uma academia é para aprender fatos. Isto é para curar." Ela escreveu um novo nome em caligrafia elegante e cursiva: o Santuário das 4 Irmãs. A construção começou na primavera seguinte, abrindo o terreno enquanto as flores silvestres floresciam pelo vale. Foi o maior projeto de construção que o território já havia visto, empregando metade da cidade de Deadwood.
Garrett gastou toda a sua fortuna nele sem hesitar importando vidro de Chicago e ardósia do leste. Iron Ridge deixou de ser um rancho de gado. Ele se tornou uma fortaleza de bondade, e a história registra os resultados do que eles construíram. Martha Reed passou a desafiar todas as convenções do Oeste. Ela se tornou uma das primeiras contadoras certificadas femininas na região. Sua gestão da doação do santuário foi tão astuta e com visão de futuro que mesmo quando a Grande Depressão devastou o país décadas depois, o santuário nunca recusou uma única criança. Emily Reed se tornou uma lenda por seu próprio direito. Ela desenvolveu um programa revolucionário onde crianças problemáticas e zangadas, meninos e meninas que haviam sido abatidos pelo mundo, eram pareados com cavalos selvagens. Ela lhes ensinou que para domar um cavalo, você tinha que se dominar primeiro. Ela nunca se casou, alegando que nenhum homem poderia acompanhá-la. Mas ela foi a tia amada para centenas de almas rudes que acreditavam por salvar suas vidas. Grace Reed cumpriu a promessa de sua juventude. Ela viajou para o leste para estudar enfrentando ridículo e barreiras, mas retornou como doutora Grace Reed. Ela administrou a ala hospitalar do santuário, salvando milhares de vidas durante a epidemia de gripe espanhola de 1918, trabalhando até cair de exaustão, impulsionada pela memória de um homem que uma vez esculpiu para ela um lobo de madeira para mantê-la segura. E Sarah. Sarah permaneceu a âncora. Ela e Garrett nunca tiveram um grande casamento público. Eles não precisavam do espetáculo. Uma tranquila tarde de outono, eles simplesmente ficaram diante do pregador local, na recém-construída capela do santuário com as irmãs, e 50 órfãos como testemunhas, e fizeram promessas um ao outro. Eles dizem que Garrett Cole, o homem uma vez conhecido como o Diabo de Iron Ridge, sorriu todos os dias pelo resto de sua vida. Ele amoleceu não em fraqueza, mas em paz. 10 anos depois daquele leilão fatídico, um jornalista de um prestigioso jornal de Nova York viajou todo o caminho para o território de Dakota. Ele havia ouvido rumores do castelo no oeste e queria entrevistar o recluso que o construiu. Ele encontrou o santuário movimentado com 200 crianças correndo, rindo, aprendendo e vivendo. Ele encontrou Garrett sentado na ampla varanda da frente, observando um grupo de meninos brincando de pega-pega perto do jardim onde Sarah estava ensinando uma aula de leitura. O cabelo de Garrett estava prateado agora, mas suas costas estavam tão retas como sempre. Senhor Cole, o jornalista perguntou, caderno na mão. Os registros mostram que você pagou $5.000 por 4 meninas em um leilão de salão. Aquilo era um resgate de rei naqueles dias, uma fortuna desperdiçada em ajuda doméstica, como alguns chamavam. Olhando para tudo isso, o custo, o esforço, você alguma vez se arrependeu do investimento? Garrett olhou para o vale. Ele observou Emily galopando pelo pasto inferior com uma trilha de estudantes atrás dela. Ele viu Martha pela janela do escritório, comandando uma sala cheia de banqueiros. Ele viu Sarah, seu rosto virado para o sol, rindo de algo que uma criança havia dito. Ele virou-se para o jornalista, seus olhos enrugando nos cantos. Não foi um investimento, Garrett disse, sua voz retumbando com o peso da verdade absoluta. Foi um resgate para minha própria alma, e foi a barganha mais barata que eu já fiz. A lenda de Iron Ridge permanece como um testamento ao fato de que sangue não faz uma família, amor e lealdade fazem. Garrett Cole pensou que estava salvando 4 irmãs, mas na realidade, elas o salvaram. Elas pegaram um homem quebrado e deram a ele um propósito que o sobreviveu a todos. Hoje, o local do santuário é um marco histórico, um lembrete de que mesmo no mais duro Velho Oeste, a compaixão era a arma mais forte de todas. Gostou desta história? Se este conto de justiça e redenção tocou seu coração, por favor, curta o vídeo e compartilhe-o com um amigo que ama um final feliz.
Não se esqueça de se inscrever e clicar no ícone do sino para que você nunca perca uma nova história da fronteira. Deixe-nos saber nos comentários o que você teria feito se estivesse no lugar de Garrett. Obrigado por assistir.